Fala galera do CodeCAD, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos aprender sobre matrizes. Vamos ver qual a estrutura básica de uma matriz, como a gente consegue acessar cada elemento da matriz e vamos aprender como utilizar os lajes de repetição para conseguir acessar de forma automática e eficiente uma certa área dessa matriz. E no final vamos resolver algum exercício. Vamos lá para a prática? Estou aqui no CodeBlocks. Agora eu vou criar um novo arquivo. Vou salvá-lo como CodeCAD 12.cpp. Agora eu tenho que incluir a biblioteca IOString, escrever o nosso usename space std e agora a nossa função principal, a nossa int main. Vamos lá. Como era um vetor, a gente tinha que declarar ou especificar qual era o tipo, depois falar qual era o nome e qual era o tamanho do vetor. Na hora que a gente faz isso, o que é que nós estamos fazendo? Estamos criando um vetor de 3 posições de inteiro. Vamos escrever isso aqui. Na hora que eu faço isso aqui, eu estou criando um vetor de 3 posições de inteiros. As posições são qual? Posição 0, posição 1 e posição 2, que começa do 0. Uma matriz é bem semelhante, só que ela tem duas dimensões. Tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Eu coloco matriz, especifico o tipo, especifico o nome e aqui eu vou especificar qual o tamanho da minha matriz, quantas linhas ela tem, quantas colunas ela tem. Por exemplo, se eu colocar aqui 3 e 2, eu estou falando o quê? Minha matriz vai ter 3 linhas e vai ter o tamanho de 2 colunas. Como é que ficaria isso aqui? Tem as 3 linhas do 0 a 2 e teria 2 colunas, mais uma coluna aqui. A coluna 0 e a coluna 1. Tendo essa estrutura aqui, como é que eu vou fazer para acessar essa posição? É a posição especificada pela coluna 0 e linha 0. Já essa posição aqui é a posição especificada pela linha 0, coluna 1. Essa aqui, linha 1, coluna 0. Essa aqui, linha 1, coluna 1, e assim por diante. Aqui é o que? 2, 0 e aqui é 2, 1. Vamos alterar esses valores aqui. Como é que eu altero? É bem semelhante ao vetor, né? Eu especifico qual é a posição que eu quero alterar e consigo mudar o valor dela. Por exemplo, eu posso colocar aqui matriz 0, 0 recebe 0, matriz 0, 1 recebe 3. Aí agora 1, 0 recebe 2, 1, 1 recebe 5, 2, 0 vou colocar para receber 4, 2, 1 vou colocar para receber 9. Eu coloquei apenas valores aleatórios aqui para você ver como é que vai funcionar. Vamos lá. Nossa estrutura aqui, o que é que vai acontecer? Eu estou falando que a posição linha 0, coluna 0 vai receber 0. Então, linha 0, coluna 0 é essa posição aqui. Então, isso aqui vai ter um 0 aqui. Linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Vai ter um 3 aqui. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0. Vai ter um 2 aqui. Um 2. Linha 1, coluna 1. Vai ter um 5 aqui. Linha 2, coluna 0. Vai ter um 4. Linha 2, coluna 1. Vai ter um 9. Então,
Perceba que é muito semelhante a um vetor, só que aqui para acessar uma posição eu tenho que especificar qual é a linha e qual é a coluna correspondente àquela posição. Tudo bem? Só que isso aqui eu posso fazer isso manualmente, né? Só que vamos aprender como é que a gente pode fazer isso automaticamente, sem ter que ficar colocando valor para cada uma das posições. Para isso a gente pode utilizar o for. Vamos lá. Vamos apagar isso aqui e utilizar um for para preencher nossa matriz. Para isso eu preciso declarar mais duas variáveis, que é uma variável para eu contar as linhas e uma variável para eu conseguir contar as colunas. Como assim? Eu vou fazer um for variando as linhas, todas essas três linhas, e para cada linha eu vou percorrer as colunas dessa linha. Vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. Vamos lá. Vou fazer um for i começando do zero, enquanto o i for menor do que 3, e mais. E dentro desse for eu vou fazer outro for do j começando do zero, enquanto o j for menor que 2, j mais. E vou dar um cin para eu entrar com os valores da minha matriz. Vamos lá. Cin m matriz i j. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o i variar do 0 até o 2, enquanto ele é menor que 3. E para cada valor de i, eu estou fazendo o j variar de 0 até 1. Ou seja, o que é que está acontecendo? Na primeira interação, i é 0, j é 0. Então, eu estou dando um valor para essa posição. Depois, j aumenta mais 1. Eu dou um valor para essa posição. Depois, j fica igual a 2, sai desse for. O i aumenta mais 1. O i vem para 1. J volta a ser 0 e continua lendo isso aqui. Se você não percebeu, eu estou fazendo essa interação aqui. Ó. Eu leio esses elementos, depois esses elementos, depois esses elementos. Eu vario as linhas e para cada linha eu vou variar todas as colunas. Tudo bem? E assim eu consigo ler uma matriz inteira, sem precisar ficar colocando para ler valor por valor, posição por posição. Agora, vamos lá. Vamos ver como a gente consegue imprimir nossa matriz. É bem semelhante a ler a nossa matriz, né? Vou até copiar e colar aqui. Só que em vez de eu imprimir, ou em vez de eu ler um elemento, eu vou imprimir um elemento, né? Em vez de ser cin, vai ser cout. Se eu fizer isso aqui, eu vou imprimir vários números colados, né? Então vamos separar eles por um espaço. Vamos colocar um espaço. Eu vou sempre imprimir um número e um espaço após um número. Só que o que é que acontece se eu fizer isso aqui? Ele vai imprimir todos os números em uma mesma linha. Só que eu quero imprimir a minha matriz mais parecido com uma matriz mesmo, né? Então o que é que eu posso fazer? Sempre que eu terminar de imprimir uma linha toda, eu pulo uma linha. Posso colocar um cout aqui para pular uma linha, ou end L ou o nosso /n. Vamos lá, vamos testar isso aqui. Vamos entrar com os valores. São 6 valores, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E imprimiu minha matriz igual como eu digitei aqui, né? Muito bem. Agora, vamos fazer um exercício para treinar a utilização de matriz. Para resolver o exercício, basta vir aqui e clicar no chuva. Vamos resolver o exercício chuva. Resumidamente, o que é que esse exercício quer? Ele vai nos dar
um inteiro n representando qual é a quantidade de linhas e colunas de uma certa matriz, que ele vai falar que é uma região de n por n. Ele vai dar duas vezes uma matriz n por n e vai querer a soma desses valores. Como assim? Aqui ele fala 2. O que é que significa esse 2? Quer dizer que ele vai fornecer para a gente duas matrizes 2 por 2. Aí ele fornece essa primeira matriz e essa segunda matriz. E a resposta é o quê? A soma dessas duas matrizes aqui. Nesse outro caso, o que é que significa essa entrada? Ele vai fornecer para a gente duas matrizes 3 por 3. A primeira é essa, a segunda é essa, e ele quer que a gente imprima a soma dessas duas matrizes. Vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro eu tenho que declarar minhas duas matrizes, né? Vamos lá. Matriz A e matriz B. Agora para poder declarar uma matriz, a gente tem que especificar qual o tamanho, a quantidade de linhas e colunas. Como é que a gente faz? A gente viu no vetor. Quando a gente estudou o vetor, o que é que a gente faz nesse caso aqui, né? Nós vamos aqui na questão, vimos que o máximo que n pode chegar é 100. Então, eu devo escrever aqui um valor maior do que 100, para que essa matriz consiga guardar todos os elementos que essa questão vai me fornecer. Então, eu coloco um maior do que 100 aqui. Vou colocar 105. 105, 105, 105. Pronto. Declarei as minhas duas matrizes com um tamanho maior do que o máximo aqui. Agora vamos lá. Agora, ele vai fornecer um inteiro n, né? Então, vamos declarar esse inteiro n e ler ele. N. Agora o que é que vai acontecer? Ele vai fornecer duas vezes uma matriz n por n, ou seja, n linhas e n colunas. A gente acabou de ver como é que a gente faz para ler automaticamente uma matriz de uma certa quantidade de linhas por uma certa quantidade de colunas. É só utilizar o laço de repetição, né? Int i recebe 0, enquanto i for menor do que n, e mais. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu vou percorrer as n colunas, da 0 até a n-1. E cada coluna, o que é que eu vou fazer? Vou percorrer todas as linhas. Então, eu faço outro for aqui dentro. Para cada linha que eu estou percorrendo, eu vou percorrer todas as colunas dessa linha. E o que é que eu vou fazer em cada interação aqui dentro? Vou ler um valor e armazenar na minha matriz. Para isso eu utilizo cin a e j, né? Estou na linha i, coluna j. Como são duas matrizes, eu vou ter que fazer isso duas vezes, né? Duas vezes, só que agora para a matriz B. Vou declarar aqui uma matriz C para ser a soma, para eu armazenar qual é a soma da matriz A com a matriz B. Vamos lá. Eu vou fazer esses mesmos fors, só que aqui eu vou estar alterando o valor do C. O C, linha I, coluna J, vai ser igual à soma do A, linha I, coluna J, com o B, linha I, coluna J. O que eu estou fazendo aqui? Estou percorrendo todos os elementos, dando a soma deles para o elemento de C, para a matriz C. Agora vou fazer o mesmo for aqui, só que agora imprimindo. Vou imprimir os valores de C, que é a matriz que vai estar guardando a soma para a gente, né? Se eu fizer só isso, a gente vê que nós vamos estar imprimindo todos os valores na mesma linha. O que é que a gente vai ter que fazer? Sempre que eu terminar de percorrer uma linha, ou seja, antes de acabar esse for aqui,
eu vou ter que pular uma linha. Ou coloco o end, ou coloco barra n, ou coloco o endl. Vamos lá, vamos executar esse programa aqui. Venho aqui, pego o caso de teste. Tá? E deu certo, imprimiu exatamente o que era para imprimir. Agora vamos testar o segundo caso de teste. Editar, colar, e imprimiu exatamente o que era para imprimir. Agora vamos submeter. Basta vir aqui, enviar a solução, pegar seu código, copiar e colar aqui e enviar. Nosso código vai ser julgado e foi aceito. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima, pessoal.